Sem mais demoras, vou passar a apresentar a primeira conferencista, a doutora Ana Margarida Dias Silva, que é licenciada em História, variante História da Arte, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde fez também o curso de especialização em Ciências Documentais. Depois realizou 2 mestrados, um na Universidade de Coimbra e o outro na Faculdade de Letras na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, curiosamente um em História Contemporânea e o outro em Ciências da Informação e da Documentação. E é também doutorada em Ciências da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a tese O Sistema de Informação Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Perspectiva Sistémica e Visão Holística da Informação. É arquivista desde 2004, tem trabalhado em vários arquivos públicos e privados, sobretudo na cidade de Coimbra, e atualmente é técnica superior do arquivo do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E vai-nos apresentar uma comunicação intitulada Comunidades de Cientistas Cidadãos, o crowdsourcing e o acesso à informação nos arquivos. Ora, tem 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada, obrigada pela apresentação, obrigada à Universidade Católica e ao convite que me fizeram, sobretudo na pessoa do colega e do amigo Jorge Revés, cumprimentar os colegas de mesa e de sessão e também os que estão aqui presentes e os que estão online. Os meus últimos trabalhos têm sido um bocadinho em torno entre a inteligência coletiva e a inteligência artificial, e quando foi feita esta proposta de vir aqui falar, decidi apresentar este trabalho que foi desenvolvido no Arquivo das Ciências da Vida, em que aproveitámos a inteligência coletiva para permitir o acesso a determinado conjunto de informação que está salvaguardado no arquivo. Como foi dito, eu atualmente, desde 2020, sou arquivista no Departamento de Ciências da Vida, portanto, trabalho com arquivos da antropologia, da botânica, da zoologia e da bioquímica, mas para aqui, e também, dado o projeto, eu vou focar-me essencialmente no arquivo da botânica, aquele que eu conheço há mais tempo e aquele que eu tenho trabalhado mais, e que tem a sua gênese com a Reforma Pombalina da Universidade em 1772, quando são instituídos formalmente os estudos das ciências naturais no ensino público superior, e que, para além da fundação da Faculdade de Filosofia Natural, é também fundado um jardim botânico anexo à Faculdade de Filosofia, e portanto, a partir daqui começa a ser gerada a documentação relacionada com a botânica na Universidade de Coimbra, ainda que parte da documentação esteja também no arquivo da Universidade de Coimbra, no arquivo geral. A parte, diria, mais recente, segunda metade do século XIX até década de 80, 90, está no departamento, e depois haverá igualmente documentação relacionada com a botânica nas faculdades de medicina ou de farmácia, porque as plantas eram utilizadas para fazer os medicamentos. E a criação do Jardim Botânico teve também essa função de ser uma escola prática para os alunos de medicina e de farmácia. A documentação, como eu disse, é sobretudo séculos XIX e XX, maioritariamente textual, mas com um grande conjunto também de fotografias, muito fruto das missões botânicas que foram realizadas na primeira metade do século XX em Angola, e que geraram uma enorme produção fotográfica, e que conseguimos ter um negativo, o positivo e até o diapositivo em vidro. Inclusivamente um filme que está salvaguardado fisicamente na Cinemateca Portuguesa, e depois documentação relacionada com o Jardim Botânico, com o Instituto Botânico que antecede o Departamento de Ciências da Vida, que resultou da fusão de 4 departamentos, informação sobre o Museu Botânico e informação também sobre o herbário da Universidade. Aquilo que tem sido o meu papel enquanto arquivista, e aquilo que eu tenho tentado fazer, e que depois também deu a ideia de fazer a minha tese de doutoramento,
é a conjugação de toda esta informação que existe, não é? Pegar na documentação textual, no papel, na fotografia, mas também nos elementos do museu, nos elementos biológicos, e cruzá-los para termos aquilo que eu acho que será o conhecimento total sobre determinado aspecto, seja sobre uma planta, seja sobre um investigador, seja sobre o que for, e trago-vos aqui um exemplo de como uma mesma espécie, isto podia ser replicado. Eu sei que isto é um universo um bocadinho diferente do que estão habituados, mas esta espécie, que é uma espécie de São Tomé, endémica de São Tomé, que é o pandanus, ela aparece refletida em todos estes materiais, em todas esta informação, em todos estes suportes, e isto replica-se por muitas outras espécies botânicas, e portanto isso tem sido um bocadinho esse meu papel de ir buscar a informação ao arquivo e conseguir relacioná-la com todos os outros aspectos que interessam aos investigadores da botânica. E sendo um arquivo que é mais ou menos extenso, sendo a única arquivista, e porque talvez pelo sítio onde estou e as ciências naturais estão mais propensas à participação de cidadãos ou de não cientistas, fizemos um projeto de ciência cidadã que pressupõe, lá está, conforme o conceito da ciência cidadã, ou pressupunha o envolvimento dos cidadãos e da sociedade na recolha de dados, neste caso do Arquivo da Botânica, para mais rapidamente conseguirmos ter acesso à informação. Aqui estão os conceitos não há um conceito unívoco, digamos assim, de ciência cidadã. Da literatura que tenho visto, este conceito surge na sequência deste artigo de James Ober, que fala da falência da ciência da ovniologia, e que fala na participação dos não cientistas ou dos cientistas cidadãos na produção de ciência. Como eu disse, não há uma definição que seja única, ainda há alguma discussão dentro da comunidade científica, porque é um conceito flexível, mas na base está sempre a participação de cidadãos na construção do conhecimento, seja ele qual for, e essa participação em qualquer estádio da investigação, pode ser no desenvolvimento do projeto, pode ser na recolha de dados, ou pode ser depois na comunicação dos próprios dados em conferências ou até em artigos. Não me querendo alongar muito na questão da ciência cidadã, fica esta indicação do grupo do European Citizen Science Association, que elaborou um documento com os 10 princípios da ciência cidadã. Se alguém quiser montar um projeto, tem aqui um guia que pode auxiliar nessa tarefa e que depois podem consultar. A Universidade de Coimbra tem desenvolvido inúmeros projetos de ciência cidadã, que estão uma recolha dos projetos até agora desenvolvidos, e como podem ver, são sobretudo projetos na área das ciências biológicas e que tirando aqui o Cartas da Natureza, que é o projeto que eu vou falar, e também o Explorator, que é o projeto que utiliza, do Herbário da Universidade de Coimbra, e que também pede a transcrição de dados. Portanto, os outros são muito relacionados com a identificação de espécies e da área da botânica. Voltando outra vez ao meu local de trabalho, e mais uma vez porque é um ambiente mais propício, talvez, do que outros, a este tipo de iniciativas, teve-se a ideia de então fazermos nós o nosso projeto de ciência cidadã, e tínhamos conhecimento desta plataforma, da Plataformas Universo, que é uma plataforma universal, de utilização gratuita, e que aceita projetos de todas as áreas científicas, das artes às humanidades, da medicina à astronomia, da física à botânica. Portanto, é uma plataforma que permite a criação de projetos de todas as áreas científicas, e que para nós tinha duas vantagens: para já ter um formulário tipo, não é? Que podemos aproveitar, vendo outros projetos, e para nós um dos projetos
era aquilo que nós queríamos fazer, mas pronto, tendo vários projetos e vendo por comparação, podendo utilizar algo semelhante, mas também porque sendo uma plataforma universal e que congrega tantos projetos, tem também já essa capacidade de difusão junto dos cientistas cidadãos ou das comunidades e das sociedades, e portanto era mais fácil utilizarmos uma plataforma que já está em contacto com milhões de pessoas do que estarmos a construir algo de raiz, e depois ter que estar a fazer essa divulgação que é feita pela própria plataforma. Também dizer que qualquer pessoa se pode registar nos Universe e fazer um projeto, digamos, em back-office. Se quiser ser um projeto Públicos Universe, tem que passar por peer review. Nós passámos por 3 peer reviews, portanto, por 3 avaliações, até poder ser um projeto público. E, portanto, só dar esta nota que às vezes projetos pequenos ou que queiram alguma experiência fazer, ou até em alguma ideia para dia de arquivos, e que queiram fazer apenas uma sessão de um dia, as pessoas registam-se e são associadas a um projeto, podem trabalhar nesse projeto de forma back office, não sei dizer como é que é dizer em português, portanto, sem estar público. Portanto, o que é que nós decidimos então? Criámos este projeto, intitulámos Cartas da Natureza, Plant Letters, em inglês. Quando nós iniciámos o projeto, a plataforma era unicamente em inglês. A meio do processo, a plataforma permitiu que a informação ficasse bilingue. Portanto, depois acabámos por ter que traduzir tudo para português para permitir essa possibilidade. A plataforma está sempre em atualização e melhoramento e, portanto, isso também é algo que é atrativo, e os nossos objetivos eram estes. Portanto, nós queríamos transcrever a informação, utilizámos correspondência, queríamos transcrever a informação para perceber etapas dos processos científicos de colheita, classificação e taxonomia das plantas, localizações históricas de plantas, áreas de distribuição e abundância de espécies, registros de circulação de material biológico, reconstrução de percursos de espécimes de herbário e de objetos museológicos nas coleções da Universidade de Coimbra e analisar redes de produção de conhecimento botânico. Portanto, é algo tão específico, só tendo a informação toda é que nós conseguimos responder a estas perguntas. Esta é a nossa página. Deixa-me só ver qual é o seguinte. Pronto, desculpem. Esta é a nossa página, ficou pública. Neste momento o projeto já está terminado, portanto, o que eu vos trago também são os resultados do projeto, não só como o realizámos, mas também os seus resultados, e estamos já a preparar uma segunda edição. A correspondência utilizada estava situada entre 1873 e 1921. Selecionámos cerca de 1.200 cartas que já estavam digitalizadas, e a correspondência está em 5 línguas principais: português, espanhol, francês, italiano, inglês e alemão. E isso acho que também facilitou a participação nesta plataforma, por ser um projeto que é internacional. Portanto, sendo um projeto unicamente português, poderia talvez ter limitado o número de participantes, e assim tendo cartas em inglês, francês e alemão, sobretudo, as italianas eram muito poucas. Isso penso que facilitou. E o que fizemos foi exatamente isso: agrupar a correspondência por idiomas, para que cada pessoa que quisesse vir classificar, transcrever, escolhesse logo o idioma que queria escolher. Portanto, uma pessoa em Inglaterra, se dominou em inglês, escolhia a pastinha do idioma em inglês. Portanto, as cartas depois apareciam aleatoriamente, não era possível escolher a carta, mas era possível escolher o idioma, e também se alguém se quisesse aventurar numa outra língua para experimentar, também o poderia fazer. E o que pedíamos era muito simples: a imagem surgia de forma aleatória, tínhamos 2 perguntas prévias: se era uma carta, se era um postal ou se era um telegrama, isto apenas para uma análise mais quantitativa. E perguntávamos também, antes da transcrição, se havia algum desenho ou elemento iconográfico na carta, porque isso é algo que também interessa
à botânica, portanto, os desenhos que eles faziam para comunicar entre eles, não só ao nível da palavra. E, portanto, depois o que se pedia era muito simples, sublinhar uma palavra, sublinhar uma frase, sublinhar o texto todo, dependendo da pessoa, o que quisesse ou conseguisse transcrever, sublinhava, aparecia uma caixa de texto e a pessoa transcrevia na caixa de texto o que conseguia ler. Neste momento está um bocadinho diferente, aquilo que aparece, ou melhor, há a possibilidade de ir transcrevendo na mesma caixa sem ter que estar a fazer linha a linha este sublinhado. Na altura, quando fizemos o projeto, esta era a única opção que havia, era a pessoa tinha que carregar, fazer a linha, sublinhar o texto e só depois é que aparecia a caixa para escrever. Neste momento já aparece uma caixa e a pessoa pode ir escrevendo sem estar com esta preocupação de sublinhar. Portanto, aqui já falei. Quais foram os resultados, portanto, destes mais de 1000 documentos? O projeto esteve ao público entre 17 de abril de 2019 e janeiro de 2021, portanto, apanhámos a pandemia, o que também terá contribuído para algum sucesso na recolha de informação. Tivemos mais de 1000 participantes a colaborar no projeto e foram transcritos mais de 3.800 caracteres, portanto mais do que a Bíblia de King James, que é uma referência que são 3 milhões, eu disse 3 mil, eu queria dizer 3, não sei se disse 3 mil ou 3 milhões, 3 milhões e 800 mil. Cerca de 641 palavras, mas também percebemos que destes mais de 1000 documentos houve 132 que não tiveram nenhum caractere transcrito, portanto, ou seja, significa que a pessoa carregou na carta, mas que depois deu como concluída sem qualquer tipo de transcrição, e isto ainda corresponde a 13% do final. O que é que também permitiu este projeto perceber? Que nos primeiros 3 meses do projeto ele ficou, digamos que 77% concluído. Portanto, logo, é muito curioso porque nesta plataforma os cientistas cidadãos, ou os voluntários, como queiramos chamar, são muito ávidos de novos projetos. Assim que surge um novo projeto, nós vimos que logo no dia em que ele foi lançado, havia pessoas a trabalhar no projeto. E, portanto, eu em 3 meses nunca conseguiria transcrever 1000 cartas, mas estas pessoas em 3 meses conseguiram praticamente o projeto todo. Depois foi a pandemia, deixámos o projeto prolongar-se até 2021. As cartas em português foram as últimas a ser transcritas, talvez porque em Portugal não haja, se calhar, tanto essa vocação colaborativa, ou também falha nossa na divulgação e no pedido de ajuda, e portanto este saltinho aqui foi um esforço nosso maior para ver se concluíamos as cartas portuguesas. O que é que poderemos dizer assim relativamente ao nosso projeto, que depois poderá ser replicado por outros ou adaptando à vossa realidade? Relativamente às forças, nós temos dados históricos num tempo longo que permitem uma compreensão da ecologia e até da meteorologia, não só em Portugal, como nas ex-colónias, sobretudo africanas, e noutros países. Como eu já disse, o facto de termos cartas em línguas diferentes também ajuda, porque como depois nos apercebemos, as cartas em português de facto foram as últimas e tivemos que ter esse esforço de transcrição adicional para terminarmos o projeto. O facto das cartas estarem digitalizadas, portanto, já tínhamos material suficiente e estamos agora a preparar um segundo lote de outras 1000 cartas, porque só para este período são 5000, depois de chegarmos até à década de 80 quase que triplica. Permite-nos também a valorização dos arquivos da Universidade de Coimbra. Também o que nos apercebemos foi a questão dos recursos físicos e humanos. Não é? Temos sempre que ter isto alojado em algum servidor, em algum sítio, e portanto tem que haver essa conversa, esse pedido com a universidade,
e com quem faz a gestão da informática. E depois também, curiosamente, o que aconteceu quase no início, meio do projeto, foi que eu saí porque houve um concurso e eu entrei para outro sítio, depois regressei em 2020, mas portanto houve ali um ano em que eu estive ausente, o diretor deixou de ser o diretor que era quem estava com o projeto, a outra colega também saiu, portanto há também todo um outro condicionante em termos de recursos humanos que condicionam, que condicionam a realização do projeto, e posso dizer que falhámos um bocadinho na comunicação com os nossos voluntários, porque às vezes havia e-mails que ficavam por responder, ou perguntas no chat que ficavam por responder durante algum tempo, e portanto isso foi algo que nós depois avaliámos, e que num próximo projeto temos de facto que avaliar em termos da nossa disponibilidade para com os voluntários. O investimento TEBL na ciência aberta, nomeadamente em Portugal, ou simples desinteresse na ciência. O que é que também identificamos como ameaças? Os erros de leitura e falhas na transcrição, ainda que esta transcrição na plataforma, aquilo que permite ou que nos dá alguma segurança de que a informação está a ser bem transcrita, é que nós podemos codificar cada um dos voluntários como sendo peritos, ou como sendo o que eles chamam o gold, ou seja, que é aquele que faz a transcrição mais correta, e portanto o algoritmo, aquilo que ele faz é ver, e também determinarmos, e se calhar vamos aumentar o número, que eram precisos 10 pessoas transcreverem aquela mesma informação para a carta ser dada como concluída. E, portanto, isso garantia a fiabilidade da transcrição, ainda que depois exija de nós uma validação que é difícil, de termos que estar a reler carta a carta, transcrição a transcrição, se de facto está a ser tudo ou não bem escrito. Porque o que também verificámos é que é uma documentação muito específica, não é? Porque trata da botânica, e portanto víamos que havia pessoas que sabiam transcrever muito bem, mas depois quando chegavam aos termos botânicos tinham alguma dificuldade, mas também depois percebíamos que havia pessoas que sabiam de botânica e transcreviam bem os termos botânicos, até porque continuam muitos em latim, mas que depois no resto do texto não conseguiam, dada a grafia. E também não me lembro que se disse que são mais de 1000, são 1100 correspondentes, portanto cada um tem uma grafia própria, não é? Porque são manuscritos, e portanto é mais difícil quem não tem essa experiência. Depois achámos que foi de facto uma oportunidade de envolver os cidadãos neste processo. A rapidez de descrição é de facto inegável, portanto em 3 meses ter tudo transcrito, e o volume de dados que conseguimos foi tremendo. Neste contacto também com os voluntários e com as comunidades, quando terminámos o projeto, pedimos aos Universo, porque os Universo também permite isso, contactar os top transcribers, os transcritores, os 10 mais, e tivemos o feedback de alguns, e até saiu uma notícia no público com esta senhora, uma senhora portuguesa, que transcreveu sobretudo a documentação dos Açores, achou muito, muito interessante, por ser da sua terra. E este senhor alemão, eu não consigo ler o nome porque está muito pequenino, mas sendo aposentado e tendo visto que havia cartas do seu país para transcrever, que resolveu ajudar e colaborar. E, portanto, foi muito interessante depois ter o feedback destas pessoas e conseguir chegar à fala. Houve uma senhora que não conseguimos, uma professora, Isabel, penso que até é da Figueira da Foz, se não me falha a memória, que nunca conseguimos chegar à fala com ela, nem saber quem era, mas que foi aquela pessoa que mais transcreveu cartas, penso que mais de 600 cartas, e portanto de facto, acho que esta comunidade dos voluntários é uma comunidade que devemos aproveitar e explorar, tanto mais que nós dizemos, nós arquivistas, que trabalhamos sozinhos, com poucos recursos humanos e financeiros, e há pessoas mesmo muito disponíveis para ajudar neste e noutro tipo de projetos. De um projeto de ciência cidadã também quisemos devolver os dados à sociedade, e portanto criámos um outro projeto subsequente e que está disponível, que é um projeto de acesso aberto,
o que chamamos de transcriptor, em que estão todas as cartas que estiveram nos Universe com as respectivas transcrições, não só uma, mas todas as transcrições que foram feitas, e permite a visualização, permite a pesquisa por navegação de documentos, permite a correção, se quiserem agora ir ao transcriptor e corrigir as transcrições que estão aqui, convido-vos a experimentar, e, portanto, e permite também a inclusão de tesauros e de árvores hierárquicas, e, portanto, é isto que vos aparece, a carta, a transcrição. Aqui em baixo aparecem todas as versões de transcrições, portanto, esta carta foi transcrita por 4 pessoas, e, portanto, aparecem as 4 transcrições, podem ser 6, podem ser 10, podem ser 20, sendo que a última é sempre aquela que está mais completa, e aqui em cima o número de páginas. E, portanto, só para concluir, penso que está o tempo, o que me apercebo com este projeto e com projetos de ciência cidadã é que ele permite a visibilidade dos arquivos e a RAIR e todos os projetos que vocês têm que visam essa visibilidade, portanto, chegar aos cidadãos, às sociedades, permite essa visibilidade e a valorização dos arquivos, a importância dos arquivos, no meu caso, para a compreensão das coleções biológicas, que é algo que é fundamental. Muitas vezes chegamos a um museu e temos apenas a data da peça, uma descrição, mas não sabemos de onde é que ela veio, como é que ela veio, quem é que a trouxe, quem é que a encontrou. Portanto, isto permite toda essa compreensão de um percurso que muitas vezes é invisível. A interdisciplinaridade, todas as áreas científicas geram informação, trabalham com informação e, portanto, geram arquivos, e os arquivos estão presentes em todas as áreas científicas e podem contribuir para a investigação e para a valorização de inúmeros projetos. Neste caso, a importância dos dados históricos. Ainda hoje isto serve para os investigadores de hoje, das áreas das ciências, tirarem conclusões sobre a época que estamos a viver e também para dados futuros. E esta procura de alinhamento da ciência cidadã, quer com as estratégias da Europa 2020, quer com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também procuram incentivar as instituições de memória, arquivos, bibliotecas e museus a aproximar-se da sociedade e dos cidadãos, e este tipo de projetos penso que pode ser um exemplo daquilo que os arquivos podem fazer. Muito obrigada pela atenção.